Bom dia, galerinha. Eu sou o professor Vinícius e hoje vou estar ministrando a aula de Ciências e Biologia de vocês. Então, no conteúdo, a gente vai estudar sobre o reino protista. Então, para dar início, quem são os organismos que estão dentro desse reino? O reino protista ele é dividido em dois grupos, que no caso seriam os dos protozoários e das algas. Mas professor, alga não é planta? Não, por quê? Reino protista é um reino muito simples, então não tem nenhuma estrutura mais especializada, mais complexas. Então as algas elas não possuem vascularização. Então não tem, igual as plantas, ela tem a vascularização que leva a seiva para a árvore se desenvolver. Ou plantas de porte pequeno também tem. Já que elas não possuem. Mas voltando, o reino protista então é dividido em dois, que no caso seria no grupo dos protozoários e no grupo das algas. Mas hoje, na aula de hoje, a gente vai dar ênfase nos grupos dos protozoários. Então, deixa eu até apagar aqui das algas. Então, a gente vai dar início vendo as características gerais desse grupo. Então, características gerais. Então, a primeira são eucariontes. Professor, o que é eucarionte? Lembra que no reino Monera, lá das bactérias, as bactérias eram como? Tinha um material genético disperso no citoplasma, então ficava no citoplasma. Não tinha nenhuma camada protetora. Já agora, vai passar a ser como? Aqui é um protozoário, vai apresentar uma organela de proteção. Então o material vai ficar retido nessa organela, que no caso seria o núcleo. Então, essa é a principal diferença. O núcleo vai servir de proteção aí do material genético e vai auxiliar no sistema desses organismos. Então, são eucariontes, sendo assim, a próxima característica vai ser qual? São unicelulares. Vamos fragmentar então a palavra. Uma, celulares, células. Então, é uma única célula só. Esses organismos são compostos por uma célula só. Próxima característica são heterotróficas. Se um ser heterotrófico, um organismo heterotrófico, significa que ela vai precisar caçar, obter seu alimento fora do seu organismo. Igual o autotrófico, ele tem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Heterótrofos, não. Então, a gente vai ver isso daqui mais para frente nas amebas. O modo dela capturar o alimento, tudo certinho. E entrando nesse contexto, a gente vai falar sobre a digestão deles. A digestão, possui digestão intracelular. O que seria a digestão intracelular? Intra é dentro da célula. Então, o protozoário, aqui é uma ameba, aqui é o alimento.
o alimento vai entrar dentro da célula e a partir daí vai ocorrer a digestão. Então, uma digestão dentro da célula, intracelular. Por fim, o ambiente que eles vivem. Então, ó, ambiente aquático, podendo ser água doce ou salgada. Tem outros tipos de ambiente, mas isso seria associado a outros tipos de organismo, que vai ser o próximo tópico também. Então, ó, possuem vida livre, ou podem também realizar interações com outros tipos de organismo. Então, ó, interações com outros tipos de organismos. Então, ó, essas interações podem ser tanto benéficas quanto prejudiciais aí. Uma das benéficas seria um exemplo do cupim, que no cupim ele tem dentro dele alguns tipos de protozoários que vai ajudar na digestão da quebra da celulose. Então, para o cupim vai ser totalmente favorável. E já na questão de desfavorável, seria alguns tipos de parasitismo que possui aí os protozoários, alguns casos aí de protozoários. E a gente vai estudar mais para frente. Então, ó, a gente viu as características gerais desse grupo. E para a gente conseguir entender um pouquinho melhor das classificações dele, a gente vai ter que classificar eles. Então, ó, aqui já vou dar uma apagada, que a gente vai entrar em um outro tipo de assunto, que seria a classificação dele. Como que esses animais são classificados? Lembra que tem tipos de protozoário? E a gente consegue identificar esses tipos de protozoário através da morfologia. Então, ó, morfologia. A morfologia basicamente vai ser a estrutura corporal dele. Para os protozoários, a gente identifica quais são cada um dos tipos através do meio de locomoção. Então, ó, vou desenhar aqui. Aqui é um tipo. Aqui é outro tipo. Aqui é mais um. E aqui é mais um. Então, ó, o primeiro é conhecido como risópode. Então, ó, ele não tem um sistema de locomoção para a gente classificar certinho, mas já que ele não tem um sistema de locomoção, ele vai ter algumas estruturas diferentes, que é bem característica desse grupo, que no caso seria o pseudópode. Já esse próximo aqui, ó, sempre com núcleo. Então, ó, já esse outro, eles são conhecidos como os flagelados, com a presença do flagelo, que aqui já seria um tipo de sistema de locomoção. Então, aqui, ó, ciliados, com a presença dos cílios. E aqui os esporozoários. Esporozoários é um tipo de protozoários que ele vai precisar de um ambiente para poder se desenvolver. Então, na próxima aula, a gente vai estudar cada um desses tipos aqui mais a fundo. Então, é isso.